Amém. Deus é bom, meu irmão. Levanta sua mão para o alto assim. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui essa manhã, por poder estar respirando, por poder estar vivendo e principalmente por poder estar te adorando. Tu és santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que o teu Espírito ele possa se manifestar no meio de nós, que nós possamos sentir um pouco mais da tua glória, da tua bondade, do teu amor e da tua fidelidade. Que esse culto pela manhã seja um renovo em nossas vidas, que cada um dos meus irmãos possam sentir a cada vez mais a tua presença. Nós bendizemos o teu nome e te adoramos, Jesus, pois aquele sacrifício na cruz nos dá a certeza de uma vida com esperança, de alegria. Ah, Senhor, bendito é o teu nome, glória nós te damos. Este ambiente é teu, toma o teu lugar nesta casa, Senhor. Enche os nossos corações de alegria, Pai amado. Afasta, tira, arranca, distancia de nós tudo aquilo que não provém de Ti, para que nós possamos viver a Tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, dando a nossa maior e melhor salva de palmas. Aplauda Ele e diga que Ele é bom, que Ele é santo. A misericórdia dele dura para todo sempre. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você está lindo demais, meu irmão. Você está linda demais. Como é bom te ver hoje pela manhã. Que privilégio eu tenho de te ter aqui. Que privilégio eu tenho de olhar para você essa manhã, de contemplar você aqui, amém? Glória a Deus. Antes de você se sentar rapidinho, deixa eu saber, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão assim, tem alguém? Ou hoje nós só estamos com o pessoal da casa? Ah, pastor, estou visitando. Não? Amém, glória a Deus, aleluias. Pode tomar o seu assento, ficar à vontade. Você está na casa do seu pai, você está na sua casa. E essa manhã vai ser uma manhã profética para a minha vida e para a sua vida, onde o Senhor, Ele tem algo aos nossos corações. Amém? Eu não quero tomar muito tempo, já quero abrir a Bíblia aqui, pedir para você abrir sua Bíblia, os meninos acenderem a luz. Nós vamos ler o livro de Samuel, 1 Samuel. Eu quero ler o capítulo 3 com vocês. Vou ler do versículo 1 até o 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 10. Meu irmão, esses dias está muito quente, que gostoso. Eu sou magrinho e eu prefiro calor, né? Porque magrinho eu acho que não tem muita gordura. Então assim, no frio, meu Deus do céu, é demais, né? O frio vai direto no tutano. Então, quando tá calor, né, é mais gostoso. Eu gosto mais, eu até me animo mais. Eu sei que é ruim ficar quente, mas eu prefiro assim. Mas tá calor demais, viu? Amém. 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 10, está escrito o seguinte. Talvez você já tenha lido esse texto. E eu vou ser sincero para você. Eu já até fiz essa ministração. E eu conversando com o Senhor. E aí eu sabia que eu iria ministrar. E aí o Senhor falou ao meu coração: Michel, né? Fala isso. E aí, quando a gente estava no louvor, a reflexão do louvor tem tudo a ver com a palavra. Entrar no seu quarto, confiar em Deus, fechar a porta. Eu falei: então tá certo, Senhor. Eu gosto quando Deus confirma, é bom, né? Você tá para falar alguma coisa e Deus confirma na palavra, você fala: poxa, então estou no caminho certo. É isso que a gente precisa ouvir. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida essa manhã. Você vai sair daqui cheio de ânimo, de vigor, de certeza que Deus tem um plano poderoso para a sua vida, amém? Diz assim: o menino Samuel ministrava perante ao Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram tão frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Versículo 3 diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e disse: Samuel, respondeu ele, eis-me aqui. E correu até Eli dizendo: estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Versículo 6, novamente, o Senhor chamou Samuel
E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, e aí sim Samuel então disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Eu lembro que quando eu ministrei essa palavra, meu irmão, além de ter buscado em alguns lugares, eu também fiz uma pequena pesquisa em relação ao que estava acontecendo no mundo. E eu percebi, e você vai concordar comigo, que a grande verdade é que nós somos frutos, ou reflexo, ou espelho, como você quer assim dar o nome, de gerações passadas. Eu e você, nós somos reflexo e espelho da geração que passou. Nós somos muito parecidos e acabamos pegando muitas coisas do convívio onde nós vivemos. E é interessante que, se você parar para pensar, é uma grande verdade, porque muitos de nós aqui, se não quebrássemos uns ciclos nas nossas vidas, nós viveríamos as mesmas coisas que os nossos pais viveram. Quer ver? E eu quero que você seja sincero. Quem aqui é filho ou filha de pai separado? Olha só quanta gente. Eu também fui. Quem aqui nasceu em um lar que pode se dizer desestruturado? Pastor, minha família, foi difícil, tá vendo? Deixa eu te dizer uma coisa. A pesquisa que eu fiz, ela vai dizer que muito provavelmente, se você nasceu em um lar onde os seus pais se divorciaram, você também vai se divorciar. Ela dizia que se você nasceu num lar desestruturado, muito provavelmente o seu lar também vai ser desestruturado. Se você for procurar hoje pessoas que se divorciaram e você olhar para trás, você vai descobrir que muito provavelmente o pai dessa pessoa ou a mãe dela também se divorciou. Se você vê uma pessoa hoje que não consegue administrar muito bem os seus bens, muito provavelmente os pais dessa pessoa também foram pais que não souberam administrar os seus bens. O que isso quer dizer? Que realmente nós seguimos ciclos, nós vivemos ciclos. Aquilo que os nossos pais foram, muito provavelmente nós vamos ser também. E isso é muito verdade. Quem aqui já ouviu dizer mais ou menos assim: cara, você é igualzinho o seu pai. Meu, você é a cara e o jeito da sua mãe. Não tem o que tirar. Por quê? É uma grande verdade. Ciclos se passam. E se a gente não quebra esses ciclos, nós vamos nos tornar reflexo daquilo que nós somos no passado, e vamos passar isso para os nossos filhos, e passando e passando. E pensando nisso, eu fiquei imaginando, eu falei: puxa, a verdade é a seguinte, que se isso vai se repetindo, aonde existe esperança para a humanidade? Porque as coisas só vão piorando. Quer dizer, você vai pegando aquilo de ruim, vai passando para frente, vai passando para os seus filhos vão passando para os seus filhos. E aí eu li essa palavra de Samuel. Eu falei: opa, não, existe sim uma esperança, existe uma mudança. Não precisa se repetir o ciclo sempre. E entrando na história de Samuel, olha que interessante. A mãe de Samuel era uma mulher que se chamava Ana. Não sei se você conhece. Ana, ela era casada com um homem que tinha duas mulheres. Eucana, ele era casado com Ana e com Penina. Penina era uma mulher que tinha filhos. Ana não tinha filhos. E aí Penina, todas as vezes
ficava meio que mostrando para Ana: olha aqui, eu tenho, você não tem. E naquela época, irmão, para você entender, uma mulher que não tinha filho significava que ela não tinha a bênção do Senhor. Então existia um peso muito grande sobre a vida dela, porque se ela não tinha peso, logo, se ela não tinha filho, logo se entendia que ela não tinha a bênção do Senhor. E a Penina, para ajudar, ficava falando: você não tem, eu tenho. Você não tem, eu tenho. Então essa mulher, ela passava por uma grande dificuldade, porque ela não podia ter filhos, e ainda ela tinha um marido que não ajudava. Ao invés dele falar: olha, né, vamos orar, vamos buscar, vai dar certo. Não, ele falava o seguinte para ela: será que eu não sou suficiente para você mais do que 10 filhos? E aquilo deixava ela triste. E a Bíblia diz que uma vez, essa mulher, Ana, ela muito amargurada com seu coração porque não podia ter filhos. Eu acho que você conhece a história, eu estou resumindo. Ela foi até o templo, e ali ela se prostrou e ela começou a chorar, murmurar, e ela pediu para o Senhor. Ela falou: Senhor, me dá um filho. Se eu tiver um filho, eu prometo que eu vou entregá-lo para o Senhor. Ele vai ser seu servo, ele vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Passa-se um tempo, aquela mulher, ela gera um filho, e é um menino que se chama Samuel, esse a qual a gente leu na história aqui. E ela cumpre o propósito que ela tinha falado para Deus. Ela falou: quando meu filho nascer, eu vou levar para que o Senhor, para que ele seja do Senhor e ele venha servir o Senhor toda a vida. Amém. Até aí, maravilha, tudo bem. Só que existe uma coisa aqui. Quando Ana pega Samuel, ela leva até a casa do profeta Eli. E se você for buscar um pouquinho na Bíblia, se você for ler um pouquinho da história desse profeta, você vai ver que a casa de Eli era uma casa totalmente desestruturada. Ele era um profeta, mas ele tinha falido. Ele não tinha sido um bom pai com os seus filhos. Ele tinha quebrado na educação dos seus filhos, e ele já não ouvia a voz de Deus. Já não era um homem que tinha tanta ligação com Deus. E naquela época, um profeta, ele deveria ser o homem que ligaria Deus ao povo. E Ana entrega o seu filho naquela situação. Logo se entende, se Samuel é entregado em um lar onde ele é desestruturado, o que vai acontecer com ele? Vai ser desestruturado também. Vai ser uma criança que não vai nascer com aquilo que deveria fazer. Mas peraí, Eli, tudo bem, era um homem desestruturado, mas tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Talvez a esperança de Samuel estaria em Ofni e Finéias, os 2 irmãos. Mas a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel capítulo 2, que Ofni e Finéias era conhecido como os filhos de Belial. Eu acredito que você nem precisa saber o que significa Belial, mas não é coisa boa não, né? E aqueles 2 meninos também eram totalmente desestruturados. Se você ler a Bíblia, você vai ver que aqueles 2 meninos, para eles não existiam regra. O pai deixava eles fazer tudo do jeito que eles queriam. Eles tinham que cuidar daquela casa, da casa do Senhor. Mas quando alguém entregava oferta, aqueles meninos comiam as ofertas. Quando as mulheres chegavam naquele templo, aqueles meninos mexiam com as mulheres. Então quer dizer, Samuel agora estava dentro de uma casa totalmente desestruturada, onde não existiria esperança nenhuma para ele. Como poderia mudar alguma coisa na vida de Samuel se ele estava sendo entregue num lugar onde o caos estava instaurado? Mas calma, existe esperança. E eu digo uma coisa para você: a esperança não vem da sociedade, a esperança não vem das pessoas, mas a esperança vem da voz de Deus, aquela que fala comigo e com você todos os dias. Talvez você olhe para mim e fale: pastor, está até parecido um pouquinho com a minha história. Sabe por quê? Porque eu cresci num lar tão desestruturado. Eu não tinha condição nenhuma de ser nada, de ser ninguém. Mas quando Deus escolhe alguém, meu irmão, não importa o lugar, não importa as pessoas, não importa com quem, Deus levanta no tempo certo e na hora certa. Às vezes a gente fica se preocupando muito, que horas que vai ser, quando vai acontecer, de que maneira vai acontecer, porque a gente tenta racionalizar as coisas. A nossa vida é assim, a gente enxerga tudo, então você quer racionalizar. Só pode dar certo se acontecer assim, assim, assado. Só vai dar certo se acontecer. Agora olha a história desse menino.
Ele nasce e é levado em uma casa totalmente desestruturada, totalmente num lugar onde não tinha nada. E onde que vai se achar esperança? Se não acha dentro da casa, se não acha com os filhos, se não acha com o pai, vai se achar esperança na voz de Deus. É assim. E é interessante que esse texto que a gente leu vai falar o seguinte, que quando Samuel ele estava naquela casa, o Senhor chama ele por 3 vezes e diz o seguinte para ele: Samuel. E Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele ouvia, mas não conhecia. E eu vou fazer algo que eu fiz quando eu fiz essa ministração, para você gravar no seu coração. Imagina só aqui um quarto. Vamos desenhar o quarto aqui. Aqui tem uma parede, aqui tem outra parede, né? Voltando para cá para frente tem outra parede, e a porta do nosso quarto vai ficar aqui. Pode ser? Deu para ver o quarto aí? Tá grandão? Tá bonito? Vou entrar no quarto. Entrei. Samuel está lá dentro do quarto. A Bíblia diz que Samuel ele está ali no quarto, deitadinho. E de repente ele ouve uma voz: Ei, Samuel! Alguém falou no louvor aqui sobre quarto? Alguém falou: tranque a porta do seu quarto, porque lá Deus vai falar com você? Será que tem alguma coisa a ver com a sua vida? O menino estava ali, não conhecia, não ouvia. Deus entra no quarto de Samuel. Samuel pega, fecha a porta. Eli, o Senhor me chamou? Ele diz o seguinte para ele: não fui eu que te chamei. Aquele menino fica sem entender. Bom, e eu entendo uma coisa aqui: Deus ele vai falar com a gente de uma maneira que a gente saiba entender e ouvir a voz dele. Sabe por quê? Porque eu lendo isso, eu imagino que se eu estivesse dentro de um quarto, em uma casa grande, e eu ouvisse uma voz falando: Michel, e eu fosse até a única pessoa que poderia estar naquele lugar, e falar: você me chamou, e a pessoa chegasse para mim e falasse: não, eu não te chamei, volta para o seu quarto e dorme, eu ia falar: não senhor, vai para lá que eu vou deitar do seu lado, aí vou ficar aí com você. Porque quem em plena consciência, meu irmão, vai estar num lugar onde alguém fala assim: ei, fulano de tal, aí você chega da pessoa: você me chamou? Não te chamei, volta para o seu quarto. Volta nada, eu vou deitar aqui. Só está eu e você na casa. Como que eu vou voltar para lá? Se não foi você que me chamou, quem me chamou? A Bíblia diz que Eli diz para Samuel o seguinte: Samuel, volta lá para o seu quarto, deita lá, porque algo vai acontecer na sua vida. E algo que eu tenho muito comigo é a maneira como que Deus faz as coisas. Porque, presta atenção, Samuel estava dentro do quarto, ele sai, mas Deus fica dentro do quarto esperando Samuel voltar. É interessante, meu irmão, que se você for buscar um pouquinho da Bíblia, você vai ver que naquela época existia um lugar que se chamava Santo dos Santos, e só entrava no Santo dos Santos o sacerdote, no caso talvez o Eli. Só ele era autorizado a entrar. O Santo dos Santos era um lugar onde um sacerdote entrava amarrado com um sininho aqui na cintura e uma corda, porque se ele passasse por todas as partes e chegasse no Santo dos Santos e estivesse em pecado, ele morria na hora. O sininho parava de tocar e os ajudantes dele que estavam lá fora puxava aquele corpo para fora. Era isso. O interessante aqui é que não foi Samuel que entrou no Santo dos Santos, mas foi o Santo dos Santos que entrou no quarto do Samuel. Sabe, Deus às vezes ele faz umas coisas nas nossas vidas que a gente não tem, não sabe, não imagina como que vai acontecer. Eu não sei como que está a sua vida ultimamente, o que você está precisando, mas eu sei que Deus vai entrar com uma provisão que você nem imagina de onde vai vir. Você vai falar: o jeito que está acontecendo nunca aconteceu, a forma e a maneira como vai acontecer jamais aconteceu, porque até então, meu irmão, era o sacerdote que entrava no quarto, no Santo dos Santos, mas aqui não, é o Santo dos Santos, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, que entra no quarto para falar: ei Samuel, eu estou falando com você, é com você, eu preciso de você.
Então Samuel sai do quarto, e eu coloquei aqui, na segunda vez, ele entra de novo. Só que agora ele volta para lá, e aí o Senhor chama ele de novo, e novamente Samuel ele sai do quarto e vai falar com Eli. Eli, você me chamou de novo? Ele diz o seguinte: não, segunda vez, não te chamei, volta para o seu quarto. E sabe o que é interessante? Que às vezes, meu irmão, nós precisamos consultar o nosso passado para saber se é verdade aquilo que Deus planejou no nosso futuro. Porque aqui dentro do quarto, Deus está chamando Samuel por 2 vezes. E na segunda vez, Samuel vai consultar o passado dele lá e pergunta: Eli, foi você que me chamou? Sabe, às vezes eu e você, nós não acreditamos naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós vivemos em uma situação onde nós não acreditamos que será possível viver tudo aquilo. Não sei se você me entendeu. Suponhamos assim, você não consegue acreditar que você vai viver uma vida extraordinária porque os seus pais não viveram uma vida extraordinária. Você não consegue acreditar que você pode ter a casa dos seus sonhos, porque a verdade é que seu pai não teve a casa dos seus sonhos. Então todas as vezes que Deus ele promete algo para nós, ao invés de nós ouvirmos a voz deles e termos certeza que nós vamos viver tudo aquilo que ele tem para nós, nós saímos do quarto e vamos consultar o nosso passado. Fala, será que é Deus falando comigo mesmo? Será que é o Senhor falando comigo de verdade? Meu irmão, aprende de uma vez por todas. Você não precisa olhar para o seu passado para viver tudo aquilo que Deus tem no seu futuro. Não é a sua condição física, não é o seu lugar geográfico onde você mora, não é aquilo que você tem como capacidade, mas se Deus te chamou, você vai viver. Para de olhar para trás e voltar pensando só vai acontecer se as coisas forem diferentes. Deus ele faz as coisas Deus ele faz as coisas do nada. Olha só, busca algum milagre de Jesus que foi parecido. O milagre mais normalzinho dele, mais normal. Aquele que ele falou assim, esse aqui vai ser o normalzinho. Ele dá uma cuspida no chão, pega um monte de lama e passa no olho do cara e fala, pronto, agora começa a enxergar. Imagina um absurdo. Como que isso pode? Nunca aconteceu. Sabe, a gente precisa sempre ter parâmetro para acreditar que algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Não, eu preciso ter algo palpável, eu preciso saber que isso vai dar certo, porque olha, é desse jeito, mas não é. Deus ele faz as coisas da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. E vai ser assim na sua vida. Porque é assim com Samuel. E aí Samuel ele vai e ele fala para ele o seguinte, Samuel, volta lá para o quarto de novo, e quando Deus te chamar, você diz, eis-me aqui. Samuel vai lá, volta para o quarto de novo, e aí ele olha para trás, será que é? Será que não é? E põe a mão na maçaneta. A pergunta que eu te faço é, ele deve ou não deve entrar no quarto? Entra ou não entra? E por que você não entra? Por que muitas vezes você está do lado de fora e não entra, e não toma atitude? E eu sei por quê. Sabe por quê? Porque para entrar num quarto e ter intimidade de verdade com Deus, você vai precisar esquecer do seu passado. Não existe ter uma vida sincera com Deus sem renunciar a algumas coisas que estão lá atrás. Tem coisas que tem que ficar para trás. Você ainda vai continuar ouvindo muitas vozes lá de trás, mas você precisa abandonar. Não dá para ter um relacionamento e viver intimamente com Deus querendo pegar algumas coisas que estão fora do quarto. Ou você entra no quarto e vive tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, ou você vai viver a vida toda aqui, ó. Entro, não entro, entro, não entro. Uma hora a vida está boa, uma hora a vida está ruim. Uma hora você abre um pouquinho, ouve a voz de Deus. Fechou, está ouvindo a voz do mundo. Abre de novo. Meu irmão, está na hora de você pegar a porta, entrar, fechar, orar a Deus e ter intimidade com Ele. Porque ali Ele vai te revelar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Isso é poderoso demais. Isso é sincero demais. Agora, olha só, isso é forte. Quando eu e você, nós ouvimos a voz de Deus, nós quebramos tudo aquilo que
que os ciclos passados fizeram na nossa vida. Quando você escuta a voz de Deus, você quebra na sua vida aquilo que não vai dar certo. Irmãos, eu nasci sem um pai, como muita gente. Nasci sem um pai, não, tive um pai, mas não fui criado por um pai. E nunca, jamais passou pela cabeça estar numa igreja, ser pastor, fazer a obra do Senhor, porque a minha família não condizia com isso. A única que era crente na minha família era a minha avó. Minha mãe não era, meu pai era distante. Então muita coisa não tinha a possibilidade de acontecer, não podia acontecer. Viver tudo aquilo que eu vivo hoje como família era praticamente impossível. Porque eu ia seguir o mesmo padrão. O meu pai era um alcoólatra. Ele era um desmiolado. Então muito provavelmente eu deveria ser um alcoólatra, um desmiolado. E a minha vida estava seguindo para isso. Até meus, sei lá, 25, 20 alguma coisa, era desse jeito. Mas pela graça e misericórdia de Deus, alguém me apresentou a voz dele, eu ouvi, eu falei, opa, tem um ciclo que precisa ser quebrado na minha vida a partir de agora. E eu não sei quais são os ciclos da sua vida, mas eu profetizo que vai ser quebrado nessa geração. Pastor, a minha família toda sofre com um problema de engravidez, não pode engravidar, vai quebrar na sua vida nesse ciclo. Pastor, minha família toda sofre com um problema com alcoolismo, droga, vai quebrar na sua vida. Pastor, a minha família toda se divorcia, não dá certo, vive na miséria, vai quebrar na sua vida. O ciclo vai ser quebrado agora, porque você decidiu ouvir a voz de Deus. E presta atenção, Samuel, ele entrou no quarto pela terceira vez, estava lá no quarto, e aí ele ouve pela terceira vez, Samuel, Samuel. Ele levantou sem medo e disse, eis-me aqui, Senhor, o teu servo chama. Agora, eu não sei se você é bom de pegar detalhe de filme, né? Tem pessoa que pega na primeira, assim, está assistindo o filme ali, peguei ali, já sei. Eu sou meio lentinho, eu preciso assistir uns 3 vezes o filme, para depois, e ainda a pessoa fala, você não prestou atenção ali, você não viu que o mocinho e tal. Eu falo, é verdade, eu vi, para disfarçar. Na noite anterior, um menino entra no quarto e fecha a porta, fica com Deus no quarto. Na manhã seguinte, um profeta sai do quarto, mudando toda a sua geração, a sua vida e a vida das pessoas que estão do seu lado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te levantando nesse tempo, para que você venha mudar a sua geração. Deus, Ele escolheu você, exclusivamente, para que você mude o ciclo da sua família. Está em você, você é como se fosse o que se diz a bola da vez. Deus conta contigo, não é com o seu vizinho, não é com o seu parente, mas é com você. Deus está te chamando essa manhã para você entrar no quarto, esquecer o seu passado. Ah, pastor, mas tem muita coisa que eu preciso resolver lá, que eu preciso ajustar, que eu gosto. Esquece. Passado fica no passado, presente é o agora, e a voz de Deus é o futuro para a sua vida. Começa a viver isso. Samuel, se você for ver a história dele, ele foi um dos maiores profetas. Foi ele que ungiu o rei Davi como o rei de verdade. E Jesus veio da linhagem do rei Davi. E é legal que, se você presta atenção na história, você vai ver que era praticamente impossível Samuel ser um profeta. Mas não tem a ver com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço, mas tem a ver com aquilo que Deus escolhe. Como está a sua vida hoje? Lembra aí de um problema, de uma dificuldade que você não está conseguindo romper. Acabou hoje. Se você acreditar, esse ciclo se quebra agora, porque Deus tem algo poderoso para a sua vida. Sim, você vai ter o melhor emprego, a melhor casa, a melhor família, os melhores filhos. Vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você decidiu ouvir a voz de Deus. É assim que funciona. É simples. Muitas vezes a gente coloca um monte de coisa. Ah, será que é? Será que vai dar? Será que não vai? Será que eu posso? Será que eu não posso? Ei, é Deus quem te escolheu. Se fosse pela sua capacidade, talvez você nem estaria aqui hoje. Se fosse por você, de verdade, meu irmão. Mas Deus, Ele viu graça na sua vida.
Ele falou: eu fui com a sua cara, eu gostei de você. E sabe de uma coisa? As coisas vão começar a mudar. Eu vou abrir a porta, eu vou mudar. As pessoas lá de trás vão olhar para você e vai falar: uau, o que aconteceu com você? Você vai dizer assim: eu ouvi a voz, eu tive esperança e Ele mudou a minha vida. Sabe de uma coisa? Pode mudar a sua também. Vem aqui, me dá a mão, eu vou te levar. É assim que Deus faz. É isso que Deus tem para mim e para você. Guarda isso no seu coração. Hoje é o dia de você ter esperança e começar a viver tudo aquilo que você nunca viveu. Você vai viver tudo aquilo que você nunca viveu. Eu tenho comigo que 2024 vai ser o... Vai mesmo? 2024 vai ser... Fica sob seus pés. « 2024 vai ser o melhor ano da sua vida, porque você ouviu a voz de Deus. Meu irmão, mais uma vez, Deus não se preocupa com a situação, com a condição. Ele faz o milagre nos momentos mais difíceis, porque é dele, é para Ele. Olha a sua vida de verdade, onde que era para você estar, e olha onde você está. Se você ainda não chegou aonde você deveria estar, ou aonde Deus tem para você, você está no caminho certo. Você vai chegar, é questão de tempo. Aguarda, porque Deus vai te colocar e te honrar em lugares altos e maiores. É isso que Ele tem para aqueles filhos que se dedicam, que ouvem, que entram no quarto, que fecham a porta e que escutam a sua voz. Deus tem algo poderoso. Vamos louvar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória. As batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a feche o seu olho, ouça isso, ouça isso. Tua presença é o meu remédio, Jesus. É sim. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente dentro. Que eu perca dinheiro, que eu perca vista, eu não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. É a presença, é a voz dele, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Como é bom adorar a Deus, como é bom saber que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Sim, Ele cuida, meu irmão, e Ele vai continuar cuidando. Não se desespere pelo dia ruim, pelo momento difícil, porque Deus está no controle da sua vida e Ele sabe todas as coisas. Às vezes as coisas complicam, Ele descomplica, e lá na frente Ele te explica. Existe um propósito para todas as coisas, debaixo dos céus e nos céus. Essa manhã, eu não sei se existe alguém no meio de nós que queira receber essa presença ou voltar para essa presença. Talvez você, por algum motivo, por vozes do passado, por interferências, você
acabou saindo do quarto e deixou, e está ali ainda assim. Entra ou não entra? E você conhece o quarto lá dentro, você sabe que se você entrar, lá existe a presença. Essa manhã, se tiver alguém no meio de nós que queira voltar, que queira aceitar Jesus, que queira receber essa presença, eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós estarmos orando junto. Se essa palavra falou com você, se você acha que você é esse Samuel que um dia ouvia a voz de Deus, mas por algum motivo parou de ouvir, é para você. Está na hora de você voltar. Não se preocupe com quem ou com o que vão pensar de você. Decida a sua vida hoje. Pastor, eu preciso dessa presença, eu quero mudar a minha vida, eu quero ouvir e viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. A escolha é sua. Abrir a porta não depende de mim, não depende de Deus, não depende de ninguém. Abrir a porta depende exclusivamente de você. É você quem faz, é você quem muda. Como que eu faço isso? Reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate, e aquele que quiser ceiar deve abrir a porta para que ele possa entrar. Jesus é simples, educado e agradável. Se você quiser voltar ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, a única atitude que você precisa fazer é abrir a porta. Vira aqui à frente e eu vou orar pela sua vida. Tem alguém? Se tiver, bem. Se não, que Deus ele venha te proporcionar uma nova oportunidade. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas Deus ele conhece o seu coração. Uma coisa que eu te falo: a oportunidade ela não passa duas vezes. Não deixe para amanhã o que você precisa e deve fazer hoje. Se você sente no seu coração: eu preciso me reconciliar com Jesus, eu preciso voltar para Jesus, volta hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia de você entrar no quarto, no secreto, e ouvir todas as revelações que Ele tem para a sua vida. Se tiver, bem. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Aplauda Ele bem forte, meu irmão, porque Ele é bom demais. Amém? Glória a Deus. Que gostoso estar aqui de manhã com vocês. É muito bom, né? Tô sentindo falta de muita gente. Escuta aqui, Samuel. Além de ser profeta e ouvir a voz de Deus, você tem que ser aquele que também pega no pé daquela pessoa que está desanimada. Sabe por quê? Às vezes Deus ele usa nossas vidas, mas nós devemos ser instrumentos sim na vida de outras pessoas. Talvez você conhece alguém que você está sentindo falta, né? E você fala: poxa, aquela pessoa não veio, né? Eu preciso convidar ela, eu preciso trazer ela. Porque na caminhada, meu irmão, muitas pessoas se perdem e param no meio do caminho. É fato. E a Bíblia sempre ela vai nos ensinar. É bom que o homem nunca ande só, e tem vários sentidos, e um deles pode ser usado aqui: ande sempre em dois, porque se um cair, o outro levanta. No casamento também, né? Se um cai, o outro levanta. Então você tem essa obrigação, né? Você ouve a voz de Deus, e você precisa saber desagravar os ouvidos daquelas pessoas que ainda não ouvem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero entrar numa área, eu quero falar de algo muito importante com você, que é a liturgia do culto. E nós sabemos que Deus ele age em todas as áreas. E eu quero te convidar a dizimar e ofertar, porque eu entendo que quando eu entro no quarto, quando eu ouço a voz de Deus e quando eu vivo para Deus, irmãos, eu não vivo pela metade, eu vivo 100%, eu confio 100%, eu sei 100% que Ele pode todas as coisas. Às vezes falar de dízimo e oferta para algumas pessoas causa até um comichão no ouvido assim: vai falar de dinheiro. Meu irmão, o dinheiro não tem nada a ver, mas o que tem a ver é a sua entrega, é aquilo que você confia. E eu, sabe, esses últimos dias eu sou muito metódico em dizer que se você não acredita, se você não confia, desculpa, é melhor que você nem dizime nem oferte, porque dizimar e ofertar é para quem confia e para quem acredita. Eu acredito que Samuel, ele deve ter entrado no quarto essas 3 vezes, porque ele ainda não reconhecia a voz do Senhor.
Mas eu vou te dizer uma coisa, quando ele reconheceu e ouviu a voz do Senhor, se você ler lá na Bíblia, Eli, por ser um profeta falido, que já tinha quebrado, Deus já não se agradava mais com ele, preste muita atenção, e Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel saiu do quarto e foi falar para Eli, sem medo nenhum, porque ele já estava entregue 100% ao Senhor. Ele falou para Eli o seguinte: Eli, a parada aqui vai ficar louca. Você deixou seus filhos destruir o templo, agora Deus está irado com você e vai matar toda a sua família. O que isso tem a ver com o dízimo, com oferta? Ele estava dentro do quarto, se entregou 100% para Deus, sem ter medo de nada que ia acontecer. Muitas vezes nós não entregamos, não fazemos, porque nós queremos confiar naquilo que nós enxergamos e nós vemos. Ah não, eu só posso dar se eu tiver. Ei, Deus, Ele está preocupado com o seu coração, com a sua entrega e com a sua confiança, não com a quantidade. Ele quer você por completo. E quando a gente fala de dizimar e ofertar na igreja, não é pelo dinheiro em si. Eu não acredito, porque Deus, Ele vai mandar recurso. Eu acredito em um Deus que age desse jeito, meu irmão. Na hora que você precisar de verdade, Ele vai mandar o recurso. Mas nós ministramos dízimos e oferta para quebrar muitas vezes aquilo que está dentro do nosso coração. Sabe, isso faz parte de mim, eu não posso, eu não vou dar, eu não vou entregar. Quebra isso da sua vida, seja ousado. A partir de hoje, pastor, eu não sou dizimista, mas eu vou me tornar só porque o Senhor está falando sobre isso aí. E aí a Bíblia diz o seguinte: da única coisa que nós devemos tirar prova do Senhor é sobre os dízimos e as ofertas. Se você falar para o Senhor: Senhor, está aqui meu dízimo, Deus, Ele vai te provar que Ele vai te suprir muito mais daquilo que você pode imaginar. Confia em Deus, acredita. Eu vou ser um dizimista, eu vou ofertar, eu vou fazer a diferença, porque o meu coração eu entrego ao Senhor. E aí, meu irmão, como prova, eu sou prova, você vai viver aquilo que você nunca viveu na sua vida. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta, eu quero orar por você. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado por alimentar o nosso espírito. E nós estamos aqui também, Senhor, gratos por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Senhor, eu quero te pedir essa manhã, que o Senhor possa, de uma maneira sutil e agradável, atirar todo o preconceito que existe na mente dos seus filhos em relação a dizimar e ofertar, e que eles possam sim, ser dizimistas e ofertantes na tua casa, porque eu acredito que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas o que o Senhor pede é a fidelidade e a entrega no nosso coração. Ah, Senhor, quebra essa barreira na vida daquela pessoa que ainda não tem essa convicção, e que verdadeiramente ela venha viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Abre as janelas do céu, Senhor Jesus, e derrama bênção sem medidas sobre a vida do teu povo. Nós estamos debaixo da tua palavra. Essa igreja é próspera, as nossas vidas são prósperas, e nós vamos viver a prosperidade porque nós ouvimos a tua voz. Em nome de Jesus nós te agradecemos e repreendemos todo espírito devorador, migrador, cortador, espírito de miséria, espírito de cegueira que tem colocado uma escama nos olhos dos seus filhos para que eles não possam viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Mas agora eu determino, em nome de Jesus, com a sua autoridade, Jesus, que os teus filhos vão prosperar em nome de Jesus. Meu irmão, pega o seu dízimo, pega a sua oferta, traga aqui à frente. Se você quiser fazer o Pix, leia aqui o QR Code através do aplicativo do seu banco. Se você quiser passar o cartão de crédito, a Jéssica está do meu lado direito, do seu lado esquerdo, ela faz o Pix também. Mas seja ofertante, seja dizimista, faça esse ato hoje. Não é a quantidade, mas é a entrega do seu coração. Pastor, vou mudar a minha vida, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Começa a mudar suas atitudes, começa a mudar a forma que você pensa, a maneira que você pensa, porque Deus, Ele vai te surpreender. Olha, toda vez que você tentar surpreender a Deus, você pode ficar tranquilo, que Ele vai te surpreender muito mais, muito mais. Tem um envelope amarelinho? Já estou falando do dízimo. Se tiver aí o amarelinho, pega lá para mim. A gente tem um envelope amarelo, eu acredito que a grande maioria de vocês já pegou. Quem não pegou, por favor, pega hoje. É um envelope amarelinho que nós vamos entregar lá
lá no aniversário da nossa igreja. O valor desse envelope é de R$50, é a mesma oferta que a gente... Isso, dona Marlene, pega aqui para mim, ó. Esse envelopinho aí, ó. Esse envelopinho, meu irmão, se você... Ai, obrigado, amor. Se você ainda não pegou, pega ele, meu irmão. E é aqui que você vai entregar a oferta da ceia. Lá no dia 6, no aniversário da nossa igreja, você vai pegar ele, vai colocar lá dentro e você vai entregar lá. Em nome de Jesus, vai ser bênção. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar muito com esse propósito que você está fazendo. Nós não fazemos ofertas alçadas na igreja. O que nós recolhemos é dízimo e oferta. E essa oferta é exclusiva da ceia, que ela vai se repetir agora dia 6. Mas você precisa sim colocar nesse envelope. Ah, pastor, eu vou fazer um Pix, né? Faz o Pix e escreve aqui dentro, ó. Pix, R$50, fecha ele e coloca lá no gasofilácio. O Adriano está aqui do meu lado direito. Se você ainda não pegou e quiser pegar, enquanto eu estiver dando os recados, você levanta sua mão e fala: ó, Adriano, não peguei aqui, eu quero um. Olha lá, Adriano.